Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de mais uma vez reforçar o nosso agradecimento, porque todas as quartas-feiras, Tiago, boa parte da nossa audiência está aqui conosco. A gente sempre traz à tona algum assunto importante envolvendo principalmente saúde ocular, mas de vez em quando a gente chama algum outro colega que é conhecedor de algum assunto relacionado ao olho. Por exemplo, nós chamamos uma colega reumatologista, que tem tudo a ver conosco, que faz segmento anterior, com uma experiência muito interessante, a gente tirou bastante dúvida. E a nossa intenção, Tiago, é compartilhar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento com a nossa audiência. E graças a Deus a gente sempre tem a oportunidade de trazer pessoas como você, que são pessoas formadoras de opinião, que têm bastante conhecimento e expertise numa área específica da oftalmologia, que é o glaucoma. E, pessoal, maio é considerado maio verde, é um mês de prevenção e conscientização contra o glaucoma. Daqui a pouquinho o doutor Tiago Prata vai falar mais detalhadamente sobre o glaucoma. E eu gostaria, assim, de mais uma vez, Tiago, te agradecer. Pessoal, o doutor Tiago é um colega já de algum tempo. Tiago, se eu estiver errado, você me corrija. O Tiago ele fez residência e fez... Depois o Tiago fez o doutorado dele lá na Unifesp. Em seguida, o Tiago foi para Nova York, ficou num grande serviço de oftalmologia, fazendo um doutorado sanduíche. Depois o Tiago voltou, fez um pós-doutorado na área de glaucomatologia. Apesar do Tiago ser muito jovem, pessoal, ele tem bastante experiência e tem muito conhecimento na área de glaucoma. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua presença. Estamos felizes por você ter aceitado o convite. Obrigado. Joia. Tiago, lembra que a gente conversou um tiquinho, né? É um bate-papo bem informal. A nossa audiência é formada por pessoas que não são médicas e colegas médicos, a maioria não médicos. E a nossa intenção é levar essa informação baseada em conhecimento científico e evidência. Então, eu queria que você respondesse, antes de falar sobre o que é glaucoma propriamente dito, fala assim, Tiago, um pouquinho da anatomia do olho, mas que tem interesse para o glaucoma. Por exemplo, seio camelular com a linguagem mais simples, o nervo óptico, coisa do tipo, entendeu? Charles, assim, para mim é tranquilo, né? É o que a gente faz, toda consulta no consultório, graças a Deus eu consigo atender um esquema bem tranquilo, não são muito pacientes por dia. E parte da consulta, principalmente para os pacientes novos, a gente gasta no bom sentido. A gente se empenha em explicar o que está acontecendo. A gente entende o glaucoma principalmente nas fases iniciais de uma doença assintomática. Você virar para o paciente simplesmente falar, olha, a pressão está alta, você vai usar escolhido, né? É um paciente que não tem sintoma nenhum, que eventualmente vai sair com sintomas custas do tratamento que você propõe, com estigma ali de glaucoma, etc. e tal. Então, acho que parte do tempo que eu gasto no consultório é justamente o que a gente vai fazer aqui, né? Então, assim, pensando em anatomia, primeiro, que a gente fala, né? Glaucoma não é uma entidade única. Então, você tem vários glaucoma embaixo, mesmo o guarda-chuva. Então, você pegar no livro ali, o principal tratado é glaucomas, né? No plural. Então, tem várias glaucoma. O que a gente faz no consultório é tentar dar o sobrenome, ou saber qual tipo de glaucoma que o paciente tem. E muito passa pela anatomia que você está perguntando. Então, entender que no olho, e o Charles aqui, a gente está batendo papo, a gente está trocando todo o líquido da parte interna do olho. Esse líquido chama moracudo, né? Esse moracudo, num período inteiro, você dividir o olho em dois segmentos, o segmento anterior e a cavidade vítrea, né? Ele fica só... Então, uma quantidade muito pequenininha, ali, de 200, 250 microlitros, que tem que circular, né? É um funcionamento bem delicado, né? Então, você está produzindo e drenando líquido o tempo inteiro. No glaucoma, a despeito da forma, você não tem uma hiperprodução de líquido, você tem uma deficiência de drenagem. Tiago, o áudio está um pouquinho ruim, tenta ficar um pouquinho mais próximo da câmera, por gentileza. Obrigado. Melhorou. Obrigado. Então a gente tem a região de drenagem, que é o ângulo, é o seio camelular ali, onde o Charles está mostrando. E é por ali que o líquido tem que ir embora, né? Então, dependente da forma, é uma deficiência na drenagem, no escoamento. Se o líquido não embora, ele acumula. Se ele acumula, a pressão sobe até chegar num certo limiar. E isso é individual para cada paciente. Acho que a gente vai falar sobre isso depois. Que começa a lesar o nervo óptico
traz. Então, esse conhecimento anatômico mínimo é importante para entender por que tem caso que a gente vai usar colírio, tem caso que a gente vai para laser, mas tudo começa numa obstrução adrenal. Perfeito, Tiago. É exatamente essa a ideia, tá bom? A gente vai desenvolver uma linguagem correta, ótima, excelente. Então, no final das contas, pessoal, o glaucoma a gente produz o nosso líquidozinho, mas ele tem dificuldade de escoar. A pressão aumenta e vai destruindo as células do nervo do olho, tá bom? Tiago, quando a gente fala em glaucoma, existe basicamente 2 tipos de glaucoma, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, porque o pessoal fala aquela questão do glaucoma de ângulo fechado, de ângulo aberto, de maneira bastante simples, porque isso geralmente é uma curiosidade que a audiência sempre traz à tona. Tá jóia. O volume tá bom? Ótimo, tá excelente, melhorou bastante. Obrigado. Ó, vou aproximar um pouco, né? A gente está acostumado com o microfone no computador, então... mas vamos lá. Então, assim, em relação às formas, a gente basicamente tem 2 grandes subgrupos, né? O glaucoma de ângulo fechado e o glaucoma de ângulo aberto. Como em medicina, o menos comum é o mais grave, o mais comum é o mais bonzinho, né? Então, o glaucoma de ângulo é o mais comum, é aquele glaucoma mais comum no idoso, em que você vai tendo, embora a região de drenagem esteja aberta, ela é deficiente em termos de drenagem, é como se fosse um entupimento ali da calha, bem? É como se fosse o ralo entupido. No glaucoma de ângulo fechado, ele é mais comum em mulheres, né? No glaucoma de ângulo aberto, a gente tem essa predileção do sexo, ele é mais comum em mulheres, ele é mais comum em olhos pequenos. É uma questão anatômica mesmo, é um olho pequeno. À medida que esse paciente envelhece, a gente vai perdendo espaço, porque o cristalino lá dentro do olho vai crescendo. Aí é uma questão de conteúdo continente. Você não tem espaço, o olho não cresce, o cristalino cresce, ele tira um espaço que o olho não tem para oferecer, e esse espaço é o espaço que o líquido precisaria circular. Então, a diferença do glaucoma de ângulo fechado é que é uma questão anatômica que muitas vezes é corrigível. Você quase consegue tirar o problema com a mão se você faz o diagnóstico precoce. Aí por isso que é importante o diagnóstico precoce, principalmente mulheres acima de 40 anos, auto-hipermétropes, pacientes asiáticos, são os que têm essa maior prevalência do glaucoma de ângulo Joia, fechado. perfeito. Então, assim, Tiago, em termos práticos, o glaucoma de ângulo aberto ele é mais comum do que o glaucoma de ângulo fechado, correto? Joia, excelente. Tiago, quando a gente fala, então, vamos passar então a falar de glaucoma de ângulo aberto, já que é o mais frequente. Quando a gente fala em causa, geralmente sempre traz à tona alguns principais fatores de risco. Eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência, porque diz, olha, se você tem histórico na família de glaucoma, você tem uma chance de ter glaucoma. Se você tem uma pelinha um pouco mais escura, você pode ter glaucoma. Se você, por alguma razão, precisa tomar remédio, principalmente corticoide, para ter glaucoma. Então, esclarece para a gente quais são as principais causas, os fatores de risco que estão relacionados ao glaucoma de ângulo aberto. Então, assim, Charles, a primeira coisa, entender que qualquer um pode ter glaucoma. A gente bate bastante em fator de risco, dá uma impressão às vezes, fala, pô, mas ninguém na família tem, eu sou branco, pô, eu sou jovem, enfim, qualquer um pode ter. E por ser assintomático, que a gente bate nessa tecla do exame preventivo, né? A gente tem que explicar que, para essas doenças crônicas, enxergar bem não é sinônimo de boa saúde popular, né? Tem muita séria que só vai pegar a tua visão central, principalmente lá na frente. Pensando nos fatores de... Então, a gente tem que ser mais cuidadoso, começar uma prevenção mais cedo, em quem tem histórico familiar positivo para glaucoma, pacientes negros, a de 60 anos. Um ponto importante hoje, né, Charles? A alta miopia, né? Então, a gente está vendo a prevalência de alta míopes, né? A gente pode discutir disso. Mas o olho do míope, interessante, né? É um olho difícil no consultório, né, Charles? Ele atrasa o diagnóstico, vocês entenderem que o paciente é míope, normalmente porque ele tem um olho longo, um olho mais... Esse olho longo, ele traz uma série de fragilidades para o olho. Pensando na gente no glaucoma, é um olho que precisa de menos pressão para causar lesão no nervo óptico. É um olho menos robusto. Então, os cuidados. Se você é automíope, histórico familiar de glaucoma, qualquer paciente acima de 60 anos, ou menos até, de paciente diabético, principalmente diabético de longa data, ou diabético mal controlado,
Esses são os principais fatores de risco aí. Uso crônico de corticoide, né, Charles? Aí tem uma série de coisas, né? Qualquer paciente que precisa usar corticoide, não por dia, por semana, de forma repetida, precisa passar no oftalmologista, né, para medir a pressão. Essa informação que você trouxe à tona, Tiago, eu bem concordo com você. Por isso que a gente também tem todas as quartas-feiras nossas lives, porque a nossa intenção realmente é conscientizar a população. E através das lives a gente tem pessoas como você que conseguem trazer informação segura, com evidência científica. E você chamou a atenção para um detalhe, né, isso? A necessidade de você passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. E eu tenho enfatizado também, Tiago, que no território nacional, pelo menos até o momento, o único profissional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista. Você não deve passar em consulta com outro profissional, a não ser que seja o médico oftalmologista. E mesmo que você nada esteja sentindo, você precisa passar em consulta, porque o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo em pessoas abaixo de 65 anos de idade. E aí, Tiago, a gente vai entrar na próxima assunto, porque, olha só, tem muita gente que diz o seguinte, mas por que eu vou passar no médico se eu não estou sentindo nada, né? E sabe que geralmente o que eu penso, Tiago, eu sempre pergunto para o paciente, olha, você já reparou que você tem aquela cicatriz no seu braço? Você já parou para pensar por que você tem cicatriz? Ah, doutor, tem aquela cicatriz porque eu tomei vacina. E você se lembra se quando você foi tomar vacina, você estava com algum problema de saúde? Não, eu não estava com problema de saúde. Então, por que você foi tomar vacina? Ah, aí o paciente geralmente dá aquela reação, Tiago. Nossa, doutor, a ficha caiu. Então, eu fui lá exatamente para prevenir que um dia eu venha ter uma doença mais séria. E essa cultura da vacina como prevenção já está mais ou menos incorporada na nossa rotina, no dia a dia. Só que a cultura de passar em consulta com o médico oftalmologista, mesmo nada sentindo, ainda não faz parte. Daí por isso que a gente tem estado aqui, outras pessoas também às quartas-feiras e outros dias da semana, compartilhando um pouquinho desses assuntos. Tiago, então, quando você recebe teu paciente, eu sei que você tem um público enviesado, eu acho que a maior parte dos seus pacientes são pacientes com glaucoma. Ele, quando chega já no consultório, ele diz, doutor, eu estou aqui porque eu sei que você é um especialista, é um expert em glaucoma, ou porque alguém disse que eu tenho que passar em consulta mesmo que não tinha nada sentindo, ou ele já chega com alguma frequência, já com alguma queixa ocular. Como é que você recebe esse paciente? Como é que é a rotina toda dentro do consultório? Quais são as queixas mais comuns do paciente quando ele entra no teu consultório, paciente de glaucoma? Então, Charles, como você falou, né, o consultório é enviesado, né? A gente atende muito glaucoma pela coexistência de glaucoma e catarata, pela faixa etária. Muita catarata, a gente opera muita catarata, né? Alguns casos de glaucoma infantil, bem menos frequentes, a gente entende. Na verdade, o glaucoma infantil lá no consultório, quem faz é a Ana Luísa, não sou eu, a Ana que é responsável pelo glaucoma infantil. Mas, de modo geral, eu tenho dois extremos, tá? Eu recebo muito paciente encaminhado grave, né? E aí realmente a gente... E aí do Brasil todo, né? Então aquele paciente que vem para ficar em hotel para operar. E eu tenho o outro extremo, que é o suspeito, que é aquele paciente que passou com 2, 3 médicos e alguém disse que pode ser que ele tenha glaucoma, o outro falou que pode ser que ele não tenha. Eu recebo muito pouco paciente para prevenção. Então, olha, tudo bem, eu tenho 45 anos, eu sou míope, eu vim dar uma olhada de check-up para ver se eu tenho glaucoma ou não, tá? Quem que faz prevenção comigo? Os meus pacientes. Então a gente bate muito na tecla, é importante entender isso, né? A gente fala isso para os alunos, para os residentes, a gente fala isso para o paciente. Em todos os estudos, o fator mais consistente em termos de prognóstico do paciente com glaucoma, vou ser mais claro, né? Você chegou no consultório, o que vai determinar muito se você vai continuar enxergando para o resto da vida ou não, é a quantidade de doença que você tem na hora que você entra no consultório. Se você chegar com glaucoma muito agressivo, muito avançado, por melhor que seja o médico, por mais comprometido que seja o paciente, se o paciente tiver uma expectativa de vida boa, é difícil você segurar a visão. Exato. Você sabe disso, Charles. A doença crônica é complicado. O oposto é verdadeiro. Se você faz diagnóstico cedo, puxa, é muito difícil. A gente está falando de uma doença com 13 a 15% de chance de cegueira, onde 90% dos que perdem a visão são aqueles que já chegaram quase cegos, né? Então, por isso que eu tenho esses extremos. O paciente suspeito, Charles, é um paciente meio que já deu certo, a gente fala, né? Ou seja, eu falo, olha, a gente tem dois caminhos. Ou você não vai ter nada e vai fazer um acompanhamento anual, depois que a gente aprofundar os exames,
Ou você vai ter um glaucoma no começo, a gente vai tratar e fique bem tranquilo. Tem paciente que está comigo há 15 anos, é um paciente bem de rotina. Tá lá, usa um colírio, fez laser, vem a cada 6 meses, está tudo bem. Outros extremo graves, né? Vê muito mais de perto, são pacientes que já viram cirúrgicos, e eles sabem disso, é uma rotina muito mais difícil para eles, muito mais desafiadoras para a gente. E aí, sabe, só para complementar, para não estender tanto, mas entender que tanto o tratamento clínico, quanto o laser, quanto a cirurgia, eles são para estabilizar a doença. Então, o charório, com 90% de perda do campo por glaucoma, a gente vai fazer tudo para brigar pelos 10% que sobraram. Foi perfeita. Eu vou ver 1% de campo. Infelizmente, seja lá no meu consultório, se você pegar um avião e for para a Alemanha, para os Estados Unidos, hoje a gente não consegue trabalhar com neuroregeneração em humanos com segurança. Então, nada disponível, nem estudo, nem... Joia, perfeito. Excelente, o Thiago. Vamos caminhar, estamos caminhando. Então, assim, você recebe o paciente, não é comum o paciente então dizer, doutor, estou com a visão tubular, não. Ele veio lá com esse perfil que você acabou de desenhar. E na tua rotina, Thiago, só porque às vezes a população tem um pouquinho de dificuldade, doutor, o médico mandou eu fazer uma tomografia do olho. E tem tomografia do olho? Porque campo visual, as pessoas já ouviram falar, né? Tirar a foto do olho fica mais fácil. Outro diz que tem que medir a espessura da córnea. Nos teus exames complementares, aqueles que você realmente acha que são fundamentais, que você precisa utilizar na tua rotina, até para você estadiar a evolução da doença. Compartilhe um pouquinho com a gente. Então, Charles, eu sou relativamente econômico com o exame. A gente eu comecei a experiência lá na escola em 2003. Então, a gente não tinha, né? E eu zelo muito pelo exame clínico. Se tiver ele vai lembrar que a primeira vez que ele passou em consulta comigo, eu nunca olhei o exame. Eu examinei. Eu falo isso, né? Nós vamos examinar, eu vou ver teu fundo de olho, eu vou medir a pressão, a gente vai conversar. No final de tudo, eu vou ver os exames. Senão, fico muito enviesado no julgamento clínico ali. Mas você tem uma série de exames que a gente pode usar e deve usar para complementar para o glaucoma. O que eu não gosto é todos os exames para todo mundo. Meu pai tem glaucoma, pede aquele monte de exame. O paciente tem pressão alta no olho, pede aquele monte de exame. Senão você se perde no resultado. Então, o paciente precisa entender que não tem uma glaucomina, né? Ou seja, não tem um exame que de maneira individualizada, se der positivo é glaucoma, se der negativo não é. Não tem um teste para isso. O que a gente trabalha é com uma série de exames, à medida que eles sejam não necessários, e a gente vai montando um quebra-cabeça para fechar diagnóstico, para fechar se está estável ou não naqueles que pensam. A gente trabalha com campo visual, para testar a parte funcional, com retinografia em todos os pacientes suspeitos. O principal exame, na minha opinião, é a documentação adequada do nervo óptico, não só para naquele dia, mas para avaliação seriada. A gente busca por mudanças ao longo do tempo, a gente quer que não mude. E na tomografia, que é a mesma função de documentar o nervo, mas de uma maneira objetiva, computadorizada, serve tanto para diagnóstico quanto para avaliação de estabilidade. É isso que a gente faz no consultório. Saber se quem não tem vai mudar e vai desenvolver ao longo do tempo, se quem tem está estável. Tiago, alguém da plateia perguntou por que a gente faz a medida da espessura da córnea, que é a paquimetria, e as pessoas que já foram submetidas à cirurgia refrativa, que teve a estrutura da córnea alterada, se isso influencia, por exemplo, na evolução do paciente com glaucoma ou no segmento do paciente com glaucoma? Então, a córnea, como se fosse aqui o vidro do relógio, né? Melhor ainda ali na imagem do Chaves. Então, é assim que a gente explica, a córnea é a tampa do olho, certo? A córnea anatômica, que tem estrutura, e o aparelho convencional que a gente usa para medida de pressão no consultório, o modo como a gente mede, né? A gente sempre até discute isso com os engenheiros do consultório, né? Mas essa datas. Mas o que a gente mede é força, né? A força que a gente aplica numa determinada área. E vai depender da espessura da córnea. Resumindo, se a córnea for muito grossa, eu tendo a ter
hiperestimadas. É como se você subisse numa balança e ela já está marcando 3 quilos. Vai parecer que você está acima do peso. O oposto e o preocupante é quando a córea é mais fina, que é o que acontece nesses pacientes que foram submetidos, como eu, né? A cirurgia para correção. Eu tinha 4,5 de miopia, eu tinha uma córea de 550 de espessura, tirei essa miopia, a custa de afinamento da minha córea. Então, eu tenho uma córea de 470, por exemplo. Então, a minha medida de pressão no aparelho dá 12. Mas eu sei que não é 12. É alguma coisa acima disso. Então, o raciocínio é esse. Pensando na pressão corrida, ela vai estar hipo ou hiperestimada, sub ou hiperestimada. E a gente tem métodos no consultório, Charles. Hoje, lá no consultório, a gente usa o Corvis, por exemplo, o Corvis, para medir a biomecânica e para ajustar. Não é para todo mundo, mas no suspeito de glaucoma, no paciente que você vai iniciar tratamento, conhecer essa pressão ajustada é uma... Joia, perfeito. Vamos seguir em frente, viu, Thiago? A gente está já quase no finalzinho. Agora, Thiago, acho que chegou também um momento importante para a gente fazer em glaucoma. Em geral, quando a gente pensa em doença, a gente sempre fica pensando muito na questão do diagnóstico, a gente já conversou um pouquinho sobre tratamento. E tratamento do glaucoma, você já falou previamente, né? Mas a gente divide em 2 grandes braços. Tem um tratamento clínico e tem um tratamento cirúrgico. E o tratamento clínico, Thiago, porque de vez em quando eu fico até imaginando quantas vezes você já deve ter recebido aqueles pacientinhos com aqueles saquinhos cheios de colírio dentro, às vezes com a mão no olho por causa da sensibilidade da luz, às vezes o olho lacrimejando e até às vezes vermelho. Doutor, olha só quantos colírios eu estou usando já há bastante tempo para tratar meu glaucoma. E olha, doutor, não consigo mais usar os colírios, eu estou com muita sensibilidade, o glaucoma não está controlado. É um dilema. Então, como é que é a tua abordagem de uma maneira geral? Você já vai para tratamento clínico, você faz laser, ou faz trabeculectomia, ou coloca... Como é que é a tua rotina? Compartilha um pouquinho a tua rotina de tratamento do glaucoma. Assim, tratamento, é claro que a gente vai individualizar caso a caso, certo? A gente fala que olhos iguais em pacientes diferentes, você vai ter conduta diferente. Meus pacientes cansam de ouvir isso. Você vai ser muito mais complacente, menos agressivo num paciente que está com a saúde muito debilitada, num paciente com 93 anos, do que num paciente que já perdeu um olho e tem 38 anos de idade. Expectativa de vida longa, vai ser mais agressivo. Falando em opções de tratamento, né? Então, primeiro você pensa numa pressão-alvo e aí você vai buscar essa pressão. Hoje, tratamento inicial de glaucoma leve moderado, a gente tem uma ação forte para laser hoje. Em algum momento, era uma coisa que eu tinha em mente. Aqui no Brasil, a gente publica, a gente estuda muito isso, nosso grupo, desde 2009, a gente trabalha com Lachê. Publicou ano passado artigo com quase 900 casos de trabeculoplastia seletiva, em conjunto com colegas aí do mais de 400 do Brasil. Agora, tem país onde a medicina é um pouquinho mais dependente do governo e muito dependente de diretrizes, só para te dar um exemplo, a Inglaterra. Tem estudo mostrando que hoje o paciente que começa o tratamento com laser, ele tem em 6 anos relacionados a... Ele progride menos do glaucoma, ele controla melhor a pressão, ele tem menos problemas, que você sabe na tua área, de aderência ao tratamento, efeito colateral da droga, e desenvolve menos catarata. Então hoje, você tendo o laser à disposição, se você priva o paciente disso, não é a melhor prática. Então vou te dar um exemplo bom. Casa. Minha mãe está com glaucoma, fiz diagnóstico no passado, operei a catarata dela, eu comecei tratando ela com laser. Fiz trabeculoplastia na minha mãe. Na mãe, a gente realmente faz as coisas que a gente acha que é o melhor. Né? Se não tratar direito, pelo amor de Deus. Então, é isso. Então, assim, tratamento inicial. Trabeculoplastia seletiva, quando possível, associada a não colírio. Hoje, não deixa, Charles, mas ninguém com 4 drogas, 5 drogas separadas, a gente não faz isso. Tem meio que um consenso de literatura que até 3 gotas de colírio por dia para glaucoma é o que o paciente tolera. Aquele paciente chega com um saquinho, usando 4 colírios, gotas, dificilmente ele é aderente ao tratamento, né? Tem trabalho mostrando que cada droga que você associa, você rouba um pouquinho da qualidade de vida do paciente,
a gente publica bastante nisso, o grupo nosso, com a Carol Grastelli lá da escola, com o Paranhos, a gente publica muito sobre superfície. Então, assim, o paciente, ele padece mais do tratamento clínico que você propôs do que da doença em si. Então, hoje a gente equilibra quantidade de medicação com pressão. Poxa, um glaucoma mais grave, glaucoma progredindo a despeito do laser, do tratamento clínico, a gente vai operar. E aí, Charles, honestamente, se fosse falar de cirurgia, a gente precisaria mais uma live, porque o que mais evoluiu em oftalmologia nos últimos 5 anos foi cirurgia para glaucoma. Antigamente, para colectomia no tubo. Hoje a gente quebra a cabeça na hora de indicar. Então, de MIGS, puxa, um monte de opção. Chegando MIGS novo, a gente estava no Canadá no final do ano fazendo treinamento do Zen que está chegando, a gente tem a Stent, tem Kahoot, enfim, você sabe, tem uma série, o que era uma escadinha de 3 andares, né? Virou um leque enorme de opções de tratamento cirúrgico. Mas uma noção para os pacientes é assim, que a gente não quer operar, né? Então, no paciente que eu preciso chegar e propor uma cirurgia mais invasiva, quer dizer que a gente chegou atrasado. Quanto mais cedo, eu não preciso ser agressivo na pressão, eu não preciso de tanta medicação, dificilmente eu vou operar. Quanto mais tarde o diagnóstico, mais agressivo eu vou ter que ser no tratamento, eu vou precisar de uma pressão mais baixa, que só a cirurgia entrega. Aí eu começo um ciclo ruim, porque nenhuma cirurgia para glaucoma dura para sempre. Então, um monte de paciente está comigo, sabe que a gente já operou 2, 3 vezes, mesmo a cirurgia dando certo. Joia, perfeito. Ô, Ti, 2 perguntas aqui da audiência. A primeira é se o laser também tem indicação para criança. E uma outra pergunta interessante, doutor, já que glaucoma está associado à pressão geralmente alta, esse negócio de glaucoma de pressão normal, esclarece para a gente a questão do laser em criança e a questão do glaucoma de pressão normal. Quando a gente fala laser, eu falei especificamente de um laser, que é da trabeculoplastia seletiva, que é um laser dentro do glaucoma aberto em adulto, que não faz em criança. Tratamento em criança, glaucoma congênito, é essencialmente cirúrgico. São cirurgias diferentes da que eu comentei aqui agora, por ser um glaucoma mais proximal, né, mais entupimento ali do ralo do olho. Quando a cirurgia é feita numa fase logo inicial, adequada, muitas vezes você preserva a visão dessa criança a vida toda. Ali o tempo é o principal. Mas o laser não é o tratamento convencional. Agora, em glaucomas refratários, Charles, operei, não deu certo, a gente tem outras formas de laser que eventualmente a gente faz. Joia, perfeito. Uma de pressão normal, tá? Então, é um talvez mal dado, mas são 2 pontos. Primeiro, não é só a pressão que machuca o nervo. Outros componentes, além da pressão ocular, que machucam o nervo óptico. Exemplo, fluxo sanguíneo inadequado, ou seja, um aporte sanguíneo inadequado ou instável. Ótimo, tá? Isso acontece em pacientes, aqueles pacientes com perfil, não é para quem tiver isso se ajustar, tá? Mas quem tem mais mão gelada, mulheres magras, meia-idade, principalmente orientais. Se for para o Japão, mais de 80% do glaucoma tem glaucoma de pressão normal. Ou seja, um paciente que desenvolve glaucoma com pressões estatisticamente normais. Primeiro, alguma outra coisa além da pressão machucando o nervo. Um outro ponto é que alguns olhos são mais vulneráveis. Tem paciente de 3 nunca vai ter glaucoma. Tem paciente que é a mãe e com 17 de pressão o olho dela não aguentou. Ela é míope. Isso, Chegou em 17, machucou o nervo dela. Eu comecei a tratar. Mas é capaz de muita gente aí ter 20 de pressão e não vai ter glaucoma nunca. Então, mesmo glaucoma de pressão normal, tem que entender, dá para fazer glaucoma com pressão baixa, e mesmo essa forma, ela tem que ser tratada com medicação hipotensora, seja lá o que for. A leitura principal disso é assim, só medir a pressão no consultório não afasta. Tiago, 2 últimas perguntas. Olha só, já se passaram 30 minutinhos, eu sei que você tem compromisso aí com a tua família, não vou me demorar mais tempo não, tá bom? Então, os meus convidados, eu sempre faço uma última pergunta filosófica, porque eu tento contextualizar o conhecimento no qual ele domina com relação a essas revoluções, principalmente no campo da tecnologia. Então, a gente fala hoje no mundo pós-moderno,
o mundo do metaverso, o mundo da inteligência artificial, o mundo do Big Data. Quando você pensa em glaucoma nesse mundo, que isso vem sofrendo tantas mudanças nos últimos anos, o que você consegue vislumbrar do futuro em termos de glaucoma? Neuroproteção, inteligência artificial, já são coisas assim bastante solidificadas no estudo. Ele pode nos ajudar a dizer o seguinte, poxa vida, a gente vai atuar de maneira tal que a gente vai evitar a progressão do glaucoma. Como é que você enxerga essas questões, hein, Thiago? Charles, ó, coincidência, a gente tem muito grupo de WhatsApp, grupo. Então, veio um estudo para a gente ontem sobre isso, coloquei minha opinião lá, né? Então, eu acompanho bastante essa parte de inteligência artificial, neuroproteção, mas por algum motivo tem caído comigo essa aula nos congressos há algum tempo. Eu acho que eu aceitei uma vez, e aí o pessoal vai. Como ninguém quer dar essa aula, vai caindo comigo. É uma aula difícil, né? Eu vou separar a resposta em 2 pontos. Tá? Inteligência artificial, eu não vejo no futuro próximo como uma ferramenta de tomada de decisão. Acho que a tomada de decisão, nossa área do glaucoma continua com o médico, justamente pelo que eu te falei. Você pode ter um olho igual a um outro paciente, olhos iguais, pressões iguais, perda igual. Eu vou te tratar diferente. Pelo teu histórico, pela tua idade, pela tua saúde, é assim que a gente vai. O que a inteligência vai ajudar muito? E análise de bilheteira. Fator de risco, prognóstico. Então, hoje no glaucoma, a gente paga muito para ver, né? Pô, a pressão tá 20, eu baixei para 15. Eu acho que é bom. Vou te acompanhar. Se piorar, eu abaixo mais. A gente paga para ver. Eventualmente, eu vou ter alguma base de dados lá na frente que vai falar, Thiago, olha, ele é míope de tanto, branco, córnea de tanto de espessura, ele tem 93% de piora com essa pressão. Aí eu não vou esperar para fazer alguma coisa. Eu já não vou trabalhar com 15, eu vou buscar uma pressão mais baixa desde o começo. Então, acho que vai integrar as informações, vai te dar modelos preditivos. E, então, assim, honestamente, com a inteligência artificial, o médico vai ter que ser cada vez mais inteligente. Porque você vai ter menos espaço para erro. Né? Mas, em algum momento, alguém clinicava 60 anos atrás sem exame complementar. Né? Hoje a gente tem tudo na mão. E alguma hora você vai ter quase uma predição do que vai acontecer. Aí, basta você... Aí você vai ter que ser inteligente. Neuroproteção. Eu converso muito com os pacientes em consultório, principalmente os mais graves, que vêm em busca de alguma alternativa. E a gente fica muito frustrado por não ter o que oferecer hoje. Mas o que oferece é o conhecimento de que está em estudo. Então, Charles, para dar essa aula, bate-papo com o pessoal da UFRJ, que quem estuda isso, bate-papo com o pessoal nos Estados Unidos para montar a aula. Então, assim, eles evoluíram muito em pesquisa básica. Você já consegue sair de uma célula hoje em animal, você pega um rato, faz glaucoma, pega a célula germinativa, você já produz a célula que é perdida no glaucoma, que é a célula ganglionar, você já coloca ela no olho, você convence ela a migrar para o lugar certo e ela já emite projeções. Muito legal, meu cara. Muito legal. Isso levou 30 anos. O problema é o pessoal de pesquisa básica nosso é descorrelacionado. 30 anos para a gente é uma eternidade. 30 anos para o pessoal de pesquisa básica foi rápido. Para o paciente, 30 anos é muito. Então, eu não acho que tem ponto para falar assim, seria errado ou inocente. Olha, em 5 anos vai ter isso. É interessante entender que tem gente melhor que a gente, gastando tempo em buscar uma solução, seja com célula-tronco, seja o que for, para tentar restabelecer a visão do paciente que perdeu a visão por glaucoma. Por isso que é importante manter acompanhamento, manter esperança nesse sentido. Tiago, e a última pergunta. Caso alguém precise passar em consulta contigo no teu consultório, fala para a gente onde as pessoas podem te encontrar para agendar uma consulta, fazer exames, quem sabe fazer cirurgia. Eu quero passar com o doutor Thiago Prata em consulta. Como é que as pessoas te encontram? Charles, eu sou antigo, você sabe, né? Você é jovem. Um site. Se colocar Prata Oftalmologia, o meu nome é Thiago Prata, aparece primeira linha do Google, aparece lá todos os dados, o contato da Regina. Demora um pouquinho para agendar, né? Enfim, a gente tem poucos pacientes por dia. Quem passa comigo sabe, ninguém vai embora em menos de 1 hora. Né? Então a gente gasta bastante tempo, a gente entende que isso é importante. Mas o contato está lá,
no consultório e à disposição aqui para qualquer outra dúvida. Tiago e audiência, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Tiago, foi muito legal. Cara, você arrasou. Depois você dá uma olhadinha. A nossa social media, Giovana, ela vai colocar disponível esse vídeo no YouTube, tá? Amanhã, provavelmente na sexta-feira. Foi muito legal, bastante esclarecedor, muita pergunta da audiência. Foi muito rico para mim, aprendi bastante com você. Eu gostaria de já deixar mais ou menos pré-agendado para maio de 2024. Você está compartilhando um pouquinho da sua experiência e conhecimento e falando das últimas novidades com relação ao glaucoma, tá bom? Obrigado, viu, Tiago? Obrigado pelo convite, obrigado para quem ficou aí até agora, tá? De novo, acho muito bacana isso que você está fazendo, tá? Acho que de trazer informação, e você é um cara bacana, esse desprendimento e esse tempo que você tem dedicado para isso. Acho que ajuda muito no consultório. Acho que não só para glaucoma, mas se o pessoal sair com essa ideia de exame de prevenção, de que só exame de óculos no consultório, honestamente, você não fez prevenção alguma, né? Se você só foi lá trocar o óculos na ótica, onde você... Tem bastante mulher estudando um jeito para a gente ajudar melhor aí os pacientes, tá? Parabéns. Obrigado, Tiago. Audiência, muitíssimo obrigado. Se você considera esse conteúdo importante, não esqueça de dar seu like, faça parte do nosso canal, clica lá no sininho para você ouvir o que está acontecendo e compartilhe esse conhecimento com aquelas pessoas que você acha que vai ter algum proveito, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Viva Maio Verde, prevenção e conscientização contra o glaucoma. Tiago, um abraço forte, muitíssimo obrigado. Obrigado pela família, viu, do Tiago, por ter cedido você por alguns minutos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.